Irmão, bom dia a todos. Eu peço aos irmãos, por favor, que abram a Bíblia em Mateus capítulo. Não, primeiro, eu quero um irmão que abra para nós em Mateus 6, do 9 ao 15. Um irmão. O outro vai abrir o texto que nós lemos no domingo passado. Qual foi? O texto de. É esse mesmo. Tiago, capítulo 1. Do 12 ao 15. E eu quero que agora um abra em Mateus 26. Um outro irmão vai abrir em Mateus 26, versículo 41. Mateus 26, 41. Tiago 1, do 13 ao 15. E Mateus 6, do 9 ao 15. Melhor, do 12 ao 15. Mateus 6, do 9 ao 15. Todos encontraram essas referências? Nós estamos ainda, irmãos, trabalhando a questão da cobiça, né? Lembram disso? Da concupiscência, da natureza pecaminosa. Que nós colocamos o título da aula passada como os inimigos internos, né? A perseverança do crente na vida de santidade, na vida de comunhão com Deus, uma vida que agrada a Deus, uma vida de acordo com o Evangelho. Um dos inimigos internos é o que mesmo? Quem é mesmo? Nós mesmos. Então, eu mesmo sou o meu inimigo nesta caminhada espiritual. Quem aqui gosta de assistir filme? Não é pecado, pode levantar a mão. A não ser todo tipo de filme. Mas a maioria gosta. E a gente vê que essa geração, né? E a minha geração também, não sou tão velho assim, gosta também de filme. Eu vou ser sincero, eu gosto de filme. Mas eu seleciono os filmes que eu gosto de assistir, sabe? E eu sou muito racional para ver filme. Estava dizendo aos irmãos no domingo passado que quando eu assisto um filme, eu saio de lá com uma agenda de críticas sobre o filme. Questões filosóficas, teológicas, sociológicas, literatura. Aí a mulher me pergunta: o que tu viu naquele filme? Eu vi isso. Aquele ator dialogou com um ponto filosófico interessante. Viu? Aí, mas a arte em si eu não consigo. O máximo que eu posso dizer de arte é os gráficos lá foram muito bons. Gente, mas veja, por que eu estou falando de filme? Porque nós estamos falando ainda da. Não é culpa da irmã dele, não, viu? Tá, irmão? Não. Nós não temos ainda passado desse tópico, mas é a vontade de Deus. Irmãos, eu estou sem meu pincel preto, eu vou usar esse verde aqui, viu? Diz assim, ó. Então, eu estou trabalhando aí na aula que o Ricardo desenvolveu, começou a desenvolver. Eu vou mudar. Então, eu. Aí aqui embaixo eu vou colocar a concupiscência. Essa palavra é pouco usada no nosso idioma, uma palavra bastante já obsoleta, e na versão atualizada trabalha como cobiça. Não é isso? Só que tudo isso aqui, irmãos, ó, significa
vida, nossa natureza, a natureza pecaminosa. E aí, irmãos, isso aqui também, ó, na Bíblia, lá no Tito, tá? É que eu não consegui transliterar, vou ter a palavra aqui, mas aí eu explico para os irmãos que é. Bem, vamos lá. Domingo passado nós começamos trabalhando a questão da concupiscência, cobiça. Tudo isso se resume em medo. E tudo isso, irmãos, tem a ver com a nossa espiritualidade e com o cuidado da nossa vida espiritual diariamente. E aí, aqui começa a ter uma aplicação prática da doutrina da perseverança. Porque nós vimos nas outras aulas que nós perseveramos e vamos ser colocados dentro do céu pela graça de Cristo, irmãos. Pela graça de Cristo. Somente pela graça. Nós vamos ser colocados dentro do céu unicamente por causa dos méritos de Cristo, irmãos. Não é porque eu lutei a vida toda contra o pecado, eu jejuei noite e dias contra o pecado, eu mortifiquei a carne, eu amei o próximo, eu me sacrifiquei em prol da igreja e tal, e naquele dia eu vou chegar lá, consegui chegar porque eu fui o bom lá na terra. Não é assim. Por mais que façamos, irmãos, por mais que cumpramos a palavra de Deus aqui, e essa é a nossa obrigação, por amor ao Evangelho, por mais que obedeçamos o Evangelho, por mais que vivamos uma vida de santidade, nós vamos chegar naquele grande dia diante de Cristo Jesus e dizer: estamos aqui, Jesus Cristo, por causa dos teus méritos, por causa da tua pessoa, por causa do alto investimento da tua graça que o Senhor investiu na minha vida, por causa do teu sacrifício perfeito, e para a glória do teu nome é que eu estou aqui. Se aqui cheguei, tu me trouxeste em teus braços. Se aqui cheguei, tudo é pela graça. Então você vai dizer: somos Cristo, só na gatilha, somos Cristo, somente Cristo e nada mais. Faça igual Lutero. Lutero vivia todos os dias. Irmãos, Lutero era tão preocupado com o pecado que antes dele conhecer o Evangelho na sua graça, na sua essência, Lutero, segundo os biógrafos contam, ele tinha uma tentação muito forte para a área sexual. Tá? E depois eu quero falar sobre isso, porque tem gente que pensa que cobiça e carne e concupiscência e carne só é pecado na área sexual. Então os crentes colocaram na cabeça ao longo do tempo que pecado é só pecado na área sexual. Mas não, falar da vida alheia é um pecado tão grave quanto a prostituição, viu? Roubar o tempo na empresa lá do patrão é tão grave quanto a prostituição, sabe? Caluniar o próximo é tão grave quanto a prostituição. E assim vai, não amar o próximo como a nós mesmos é um pecado tão grave quanto a fornicação, como o outro tipo de pecado na área sexual, tá? Então fofocar, dar na vida alheia, mentir a respeito dos outros, o ócio, né, a preguiça, o que mais? Tramar coisas ruins para o outro, ou alimentar, amargar sentimentos maliciosos contra o próximo, são pecados que, para Deus, lá não tem uma balancinha não. O pecado da mentira pesa mais leve. Vou botar aqui uma pombinha, só um pouquinho você pegou, não. Para Deus, Cristo morreu tanto pelo pecado da mentira, quanto pelo pecado da prostituição. Então Cristo morreu por todos os pecados. O que levou Cristo a morrer lá no Calvário, primeiro foi a glória de Deus, e em segundo lugar, foi o alto preço do pecado. Então, quando a Bíblia fala de pecado, Deus não tem uma balança lá ou um pecador para medir se você pecou mais ou menos. Então, nós temos que entender isso. Pecado é pecado, irmãos, independentemente de que área seja. Tem gente. Consequências, né, Davi? Sim, as consequências vão diferenciar o pecado, vão diferenciar, como se diz, a natureza de cada um, a essência de cada um. Isso é verdade, correto.
Agora, às vezes também eles podem até se equivaler, tá? Às vezes eles podem até se equivaler, tá? Mas não vamos entrar agora nesse mérito. Então veja, irmãos, Lutero, ele, antes de conhecer o Evangelho, e aí muitos biólogos, ele tinha uma tentação muito forte na área da sexualidade, na área sexual, e ele mortificava o corpo dele. Ele era jovem ainda, estudante do seminário, mortificava o corpo dele. E como é que ele mortificava? Ele passava dias em jejum, e lendo a Bíblia em jejum. E ele dizem alguns historiadores que quando nevava muito na Alemanha, o inverno ficava rigoroso, Lutero saía assim, quando o pecado estava a fundo da pele, mesmo assim agoniado, ele saía e rolava na neve, rolava no gelo assim, de um lado para o outro para mortificar. E aí, no outro dia ele ia se confessar com o confessor dele, e ele chegava lá e dizia uma lista de pecados que ele havia cometido, confessor. E o confessor ouvia toda aquela lista dele pacientemente. Aí ele, o que eu faço agora para ser perdoado? Aí o confessor dizia, não, faça tantas orações, passe tantos dias na clausura e tal, você sairá perdoado. Ele saía. Quando ele dava uns 3 passos, voltava. Não, mas eu lembrei de outros pecados que eu cometi também. Você confessava mais outra lista de pecados. Ele era atormentado com o pecado, com a natureza pecaminosa. Então, ele conheceu muito bem essa tensão que o cristão tem todos os dias contra a sua natureza pecaminosa. Ele sabia muito bem. Ele conhecia muito bem que ele não podia vacilar, porque se ele desse um vacilo, o pecado o abraçava. Ele dizia que não costumava sair de casa antes de ter retirado 3 horas de oração. 3 horas de oração ele investia antes de sair para os seus afazeres, porque ele disse que se não orasse com aquele tempo todo, com aquela ênfase toda, ele disse que o diabo venceria naquele dia e ele iria transmitir a palavra de Deus. Lutero ele era muito preocupado com o cuidado da vida espiritual, e nós não podemos ser diferentes. Agora também, depois que Lutero conheceu a graça de Deus, aí ele teve graça também para vencer o pecado na vida dele. Tanto que Deus deu uma esposa para ele, Catarina, vamos embora, né? E ele disse, vamos embora, e casou com ela. E foi verdade, ela estava no mosteiro, no convento, ela estava no convento, e ela e algumas amigas freiras ouviram falar do Evangelho e da Reforma Protestante, do lado de fora dos muros do convento. Aí elas se interessaram pela Reforma, pela Palavra de Deus, e Lutero chegou lá e ficou sabendo que elas estavam interessadas no Evangelho e na Reforma. Lutero arrumou um jeito, se não me engano, de colocar algumas coisas numa carroça cheia de palha, de cobertura. Entrou com essa carroça no convento, né? Acho que para deixar alguma coisa lá. E depois o que trouxe de volta? As freiras debaixo das palhas da carroça, né? Conseguiu trazer essas freiras dentro dessa carroça. E aí ele arrumou uma esposa para cada um. Acho que eram umas 6 freiras. Não lembra dessa história? Não lembro não. Eu não sei se era ela arrumou uma para cada um. Um esposo para cada um. Sim, arrumou um marido para cada um. Arrumou um marido, arrumou um amigo, ó, essa freira aqui, tá, uma mulher de Deus, ela está pensando que ela falar aí. Olha assim, uma mulher, tá. Aí casar. Aí casou todo mundo. Aí ficou quem? Ficou Catarina, vamos embora para casar, sozinho lá. E ele tentando arrumar um marido para ela, né? Aí ia lá e ninguém casava com a Catarina, vamos embora. Nem porque ela era feia, não. Ela era bonita, uma mulher prendadíssima, cozinhava bem, que você nem tem ideia. Uma mulher altamente. É a história. Ela era prendadíssima e era uma mulher muito simpática, receptível, e recebia pessoas do mundo todo em sua casa. Quando depois casou com Lutero, fazia comida para pessoas do mundo todo que iam lá conversar com Lutero. Conversar sobre o quê, né? Teologia. Aí ele tentava arrumar, ninguém quis casar com ela, e ninguém não aparecia. Quando foi um dia, ele caiu a ficha, né? Ele disse, não, o esposo dela sou eu. Eu vou casar com o Catarina, não pode. Chegou o propósito dela, não quero casar. Casaram os dois, foram felizes para sempre. Né? E depois ela sustentou muito a vida de Lutero, viu? Ela foi um braço forte para Lutero, um braço forte. E sem contar também que Lutero teve as suas necessidades assim, existenciais, né, amenizadas. Bem, vamos ao irmãos,
Então eu quero ler esse texto com os irmãos, vou ler o texto de Tiago, tá? Quem vai ficar com o texto de Mateus aí? Mateus 6, 9 ao 15. E eu quero muito para ler o versículo de Mateus, capítulo 26, versículo 41. Eu vou ler então o texto de Tiago, tá? Vou repetir a leitura. Ó, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria. Ó, advérbio, são pronome. E esse pronome aqui está para reforçar essa questão de que é minha própria cobiça. Então ele diz: ó, a sua própria cobiça ou a sua própria concupiscência. Quando esta o quê? Esta quem? A cobiça, a concupiscência. Esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dará à luz o filho, o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Que vai em Mateus 26, 41. 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Sim. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai para não entreis em tentação. Que não entreis em tentação. Porque O espírito, na verdade, está pronto. eu vou colocar aqui o espírito. Esse espírito aqui é com a minúsculo. O espírito, na verdade, está pronto. Mas a carne é fraca. Engraçado, sabe essa bastante. E que valeu para mim Mateus 6, 9 ao 15? 9. Ao 15. Portanto, vós oreis assim: Isso. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E não. Desculpa. Pode ir. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Muito bom. Então, irmãos, qual a passagem que está relacionada com a nossa aula hoje? E não. Vamos lá? Nos deixe. Como é que é? Deixeis cair em tentação. Não nos deixe. Não nos deixe. Muito bom. Nos deixe cair em tentação. Mas livra-nos. Colocar do mal. Isso é Mateus. Então, vamos lá então. Vamos lá então. Isso, por favor.
damos graça nesta manhã para aprendermos mais uma vez a tua palavra. Perdoe, Jesus, os nossos pecados. Nos dá clareza de mente. Faça que o facho da luz da tua verdade resplandeça em nossos corações e dissipe toda a treva que ignorância. Ó Deus, eis aqui os teus discípulos e discípulas. A tua graça nesta manhã, Deus, continue a nos capacitar para nos apossarmos das bênçãos da tua palavra e para que possamos vivê-la para a tua glória. Da graça que ensina, da graça que aprende, Senhor. Que todos nós aqui estamos para aprender e aprender do Senhor, que é o mestre dos mestres. Tenha misericórdia de nós. Que o teu Espírito Santo aqui nos presiga, nos guie a toda a verdade, nos ilumine, nos faça ter consciência, Deus, dos nossos erros e que nos dê graça para continuarmos na caminhada cristã, Senhor. Somos fracos, somos pó, Senhor, mas o Senhor é poderoso para nos livrar do mal. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, uma das maiores verdades da vida cristã. Qual é a grande verdade? É que enquanto estivermos aqui na face desta terra, o pecado vai nos perseguir todos os dias. Nós seremos tentados todos os dias. Obrigado. Seremos tentados todos os dias. Seremos perseguidos por nós mesmos, pela nossa natureza pecaminosa. E existem pecados na minha e na tua vida que eles não vão nos abandonar. Eles vão bater na nossa porta todo dia. Todo dia. Você já foi liberto dele. Você já foi liberto dele pelo poder da obra redentora de Cristo Jesus. Ele não tem mais poder sobre você. Não diz assim a palavra que o pecado não terá mais poder sobre vós. Não terá mais poder sobre vós, não. No entanto, Deus, por sua sábia vontade, Ele permite que nós sejamos tentados por alguns pecados ao longo da nossa existência. Os irmãos concordam com isso? Concordam com isso? Seremos tentados com alguns pecados ao longo da nossa existência. Como já dissemos, para alguns pode ser como Lutero, a área sexual. Para outros pode ser na área da fidelidade. Para outros pode ser na área da comunicação. Vai fuxicar demais a vida alheia, vai amaldiçoar o próximo, as tentações dele. Para outro, a tentação vai ser o iraço constantemente, o brigar, a questão da beligerância, sempre aflorada, querer brigar, querer resolver tudo no braço. Para outros vai ser a própria preguiça, o próprio ócio, o próprio comodismo, o desânimo, tudo. O apóstolo Paulo exorta Timóteo, porque Timóteo era um homem chamado para ser pastor, mas ao longo da sua caminhada ele estava o quê? Se tornando pacato, frio, desanimado. E o apóstolo Paulo diz: aviva o dom de Deus que há em ti. Paulo assume o bom combate, Timóteo assume o bom combate, retoma a posição. Timóteo era tentado nessa área, desanimar facilmente, abandonar facilmente. Então, irmãos, existem diversas áreas que todos nós aqui seremos tentados, ou em algumas, ou em uma, ou em duas, ou em três, e irá nos perseguir todos os dias de nossa vida. Isso é verdade, não tem como escapar. Não tem como escapar. Agora, guarda bem isso, guarda bem isso. Isso é permissão de Deus. Isso é vontade de Deus. Agora, por que Deus fez isso, irmão? E por que Deus faz isso? A teologia não gasta muitas páginas para explicar isso, não. J.I. Packer vai dizer algo que eu guardo comigo ao longo da vida. O J.I. Packer é um teólogo anglicano e ele escrevendo sobre o pecado, alguém fez a pergunta e ele resolveu responder. Isso é mais. Por que Deus permite que alguns pecados nos tentem ao longo da caminhada? Não é? E ele diz: primeiro, para nos humilhar. Para nos humilhar. Olha, nós precisamos ser humilhados. Ou não?
Vocês acham que a gente precisa ser humilhado? Nós somos bons demais, né? Não precisa ser humilhado, não. Nós precisamos ser humilhados, sabe por quê? Irmãos, tem gente. Isso acontece muito no começo da fé cristã. A gente começa a conhecer o Evangelho. Vai ser assim, né? Ouve os conselhos, né? Aí vai lá, aceita Jesus. Ele tinha uma vida toda destroçada pelo pecado. Mas entrou na igreja, alguém deu um terno, botou uma gravata, começou a falar diferente, não falava gíria, né? Antigamente ele falava Pedrão, agora ele fala apóstolo Pedro. E assim vai. Mas aí, irmãos, ele começa a falar apóstolo Pedro, sequinho, bonito, abandona os amigos dele de bebedeira, de futebol, joga mais futebol também, né? Não ouve mais aquelas músicas bonitas que eu via, né? De Javan e tal, essas coisas assim. Essas coisas feias. E ele passou a ouvir só em da arma mesmo. Agora só tem o seguinte: o pai dele não é crente. E quando ele entra em casa, que vê o pai dele tomando uma cervejinha lá assim, doisinho e tal, esse aí vai para o inferno. Prega todo dia, vê a conversão, não se converte. É cerveja todo domingo, vai beber, esse vai para o inferno. Olha pro outro que ficou no jogo de futebol lá, cara. Estava dando o dia do Senhor. Se ele for entrar no dia reformado, né? Olha, ele estava dando o dia do Senhor. Aí Deus está sobre ele. Qualquer hora isso daí é feio. Ele já está, destinado. Então, com essas palavras, com essas atitudes, começa a ser gerado um certo orgulho. Orgulho o quê? Religioso. Orgulho religioso. E às vezes ele acha que ele é superior aos demais. Entenderam onde eu quero chegar? São exemplos bastante básicos. Isso eu estou dando um exemplo assim, bastante básico e bastante claro. Mas na maioria das vezes, irmãos, isso pode não acontecer com relação ao próximo, mas pode acontecer comigo mesmo, com relação a mim mesmo. Como é que acontece com relação comigo mesmo? Você vai parar um dia e vai dizer assim: eu estou com 5 anos de igreja, mudei muito. Olha o tanto que eu mudei, eu sou crente mesmo, agora eu sou crente. Sou crente de verdade agora, estou perseverando. Olha a santidade que eu sou. Isso pode ficar no subconsciente ou pode vir mesmo de forma clara, no seu consciente. Mas isso pode estar subentendido em você, de tal forma que você se acha assim um crente mais, sabe, superior, sabe, um crente mais maduro que os demais, sabe, um crente mais forte do que os outros. E aí, irmãos, nessa caminhada, sabe aquele pecado que sempre vai bater na sua porta, que goteira na sua cabeça todo dia? Você cai nesse pecado. Aí quando você cai nesse pecado, você diz: cadê aquela santidade toda? Cadê aquele crente todo? Cadê aquele crente de 5 anos de caminhada? Porque a exato momento ali você foi humilhado. Você percebeu que enquanto você tentar levar uma espiritualidade firmada em você mesmo, na sua trajetória cristã, na sua conversão, na sua igreja, na sua teologia, sabe, nos seus pontos de vista com relação ao outro, que ainda está na caminhada cristã, engatinhando, devagar, com certas limitações, enquanto nós estivermos tentando viver assim, e aí isso é algo que acontece constantemente em nossas vidas. E nesses pontos foi que o teólogo J. Baker acertou em cheio quando ele disse que o pecado serve para nos humilhar. Porque quando a gente cai no pecado desse, quando a gente comete um pecado grosseiro, que Deus nos concede o arrependimento, nos recobra a consciência, você vai olhar para você mesmo e dizer assim: eu tenho os pés de barro, eu sou fraco, sem Cristo nada posso fazer. Eu tenho que ser mais humilde e reconhecer que sem a graça de Deus na minha vida eu não vejo esse pecado. Então o pecado, irmãos, ele serve para nos humilhar, para nos colocar pequenininho diante de Deus e para nos colocar no tamanho dos demais. Então o pecado nos coloca pequenininho diante de Deus e nos coloca do tamanho dos outros irmãos também. Quando o apóstolo Paulo escreve a Gálatas capítulo 6, versículo 1, o apóstolo Paulo fala algo interessante, irmãos, aqui quando ele diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta
Vós que sois espirituais. Olha a qualidade aqui de quem vai chamar a atenção de outro, de quem vai exortar o outro irmão. Ele tem que ser espiritual. Vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura. Agora olha a outra parte. E guarda-te, para que não sejas também tentado. Guarda-te, para que não seja também tentado. Então, às vezes Deus nos dá sabedoria, sabedoria de Deus, para advertir o irmão que ele está num erro, que ele está num pecado, que ele está no caminho errado, mas ao mesmo tempo peça a Deus que te dê sabedoria para você se guardar daquele mesmo pecado que você está aconselhando aquele irmão para ele não comer. Entendeu? Certo assim? Então, em primeiro lugar, isso aqui, irmãos, ó, a concupiscência, a natureza pecaminosa, ou a carne, que é sarx no grego, a palavra sarx no grego é traduzido como carne, cara. E soma é traduzido também como carne, mas no sentido de corpo, de matéria. Essa sarx aqui é mais no sentido espiritual, é a nossa natureza interna, espiritual. E aí, tudo isso aqui, ó, carne, concupiscência, natureza pecaminosa e carne, que é uma coisa só, nesse contexto, Deus mantém em nós, irmãos, para nos humilhar. E para fazermos reconhecer que todos os dias da caminhada cristã nós dependemos do que? De Cristo, da obra dele, do sacrifício dele por nós, da graça dele em nossa vida, da misericórdia dele. E que sem Cristo nada podemos fazer contra o pecado e não venceremos o pecado. Em segundo lugar, o pecado, Deus mantém isso em nossas vidas para que nós sempre tenhamos o que, irmãos? Um ponto em comum com os demais. Em que sentido? Eu sou fraco como o meu irmão. Eu sou tão vulnerável quanto o meu irmão. Eu sou fraco espiritualmente. Sem a graça de Deus e sem a ajuda dos irmãos, sem a ajuda da igreja, sem a ajuda da graça, sem a ajuda da palavra, sem a pessoa do Espírito Santo, eu não consigo vencer essas tentações que todos os dias batem. Agora eu quero mostrar um outro ponto também. Um outro ponto. Deus mantém isso em nossas vidas, irmãos. E eu já falei esse ponto aqui no início. Deus mantém isso em nossas vidas para que nós nunca deixemos de olhar para Cristo. Nunca deixemos de olhar para Cristo. Porque enquanto nós tirarmos os olhos de Cristo, nós passaremos a olhar para nós mesmos. Aí nós iremos querer nos gabar, sabe? Nos achar. Puxa, eu estou bom nesse cara. Estou bom demais nisso. Estou assim, um crente forte mesmo, de valor. Se eu sair dessa igreja, ela fecha, de tão santo que eu estou, sabe? E não, irmãos, Deus vai manter essas tentações aí todos os dias. E todas as vezes que essas tentações chegarem, eu tenho que estar olhando para Cristo. Tenho que estar olhando para Cristo. Porque Cristo venceu todas as tentações por mim. E uma vez que Ele venceu todas as tentações por mim, Ele me deu graça também para vencer as minhas tentações do dia a dia. Eu vou vencer as tentações, você sabe por quê? Não é porque eu sou forte, é porque Cristo venceu no meu lugar. É porque Cristo, quando foi tentado por Satanás lá no deserto, e foi tentado desde lá no deserto até quando ele chegou na cruz, ele foi tentado a abrir mão e abandonar a cruz. Ele foi tentado ao ponto de tentar em todas as áreas. E aí o escritor aos Hebreus vai dizer que assim como os filhos são participantes da carne e do sangue, Cristo Jesus, né? O Filho também tornou-se participante semelhante em tudo com os irmãos, para que em tudo aquilo que ele fosse tentado, pudesse o quê? Socorrer aqueles que são tentados. Então, irmãos, vem a tentação da nossa própria concupiscência todos os dias. Mas Cristo já chegou primeiro para nos dar livramento oportuno quando essa tentação chegar. Quando a tentação vier, lembre-se, Cristo chegou primeiro. E Ele já venceu a tentação em meu lugar. E Ele me dá graça suficiente. E nele, e na pessoa dele, na obra dele, e no sangue dele vertido na cruz do Calvário, eu tenho vitória sobre todas as tentações que a minha concupiscência carnal me traz todos os dias. É somente em Cristo que eu vou vencer. Olhando para a minha concupiscência, eu vejo o quanto sou fraco. Mas olhando para Cristo, eu vejo que eu sou muito forte em Cristo Jesus para vencer essas tentações. Entenderam? Agora, lembra que eu falei do filme? Que filme que eu falei?
Lembram do filme do Senhor dos Anéis? Vocês lembram do Sméagol? E tem uma hora que ele tá bonzinho assim, legal mesmo, né? O Sméagol tá bonzo. Daqui a pouco começa assim, ei, eu sou do bem. Aí o outro fala, eu sou do mal. Irmãos, ali é a nossa condição humana. Olhem para o Sméagol e vejam a condição humana. Uma hora nós estamos nos sentindo forte, né? Firmes. Dá até vontade de cantar aquele firme, firme, firme nas promessas de Jesus e tal, e amém. E outro dia está assim, só um caco, como o salmista diz: Senhor, eu te clamo de dia e de noite, mas tu não ouves a minha oração. Estou solitário como um pássaro no telhado, só Deus, e tu não me ouves. A minha alma se derrama como água dentro de mim. A minha alma é como uma sequidão de estio. Mas se formos levar a nossa espiritualidade em cima de emoções, nós nunca viveremos a espiritualidade sadia. A espiritualidade verdadeira, ela vive em função da fé e não em função de emoções. A espiritualidade verdadeira, ela vive em função da fé e não em função, irmãos, de uma santidade barata ou vazia. É fé, é fé. Fé na pessoa bendita de Cristo Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. É por fé que nós vivemos e não vivemos por emoções. Porque se você for viver por emoções, nos dias que você está feliz, você diz: poxa, hoje eu estou em dia com Deus. Hoje meus pecados estão todos perdoados. Confessei todos. Hoje eu acho que nem peguei, tão feliz que eu estou. E no outro dia, quando você estiver triste, angustiado, você vai dizer: poxa, eu estou cheio de pecado. E eu acho que Cristo nem me perdoa mais, porque eu não estou sentindo alegria hoje. Mas a fé é diferente. A fé nos faz viver essa vida triunfante em Cristo Jesus. Apesar das tristezas, eu estou salvo, porque foi Cristo quem me salvou. Apesar das tristezas, continuo salvo, porque foi Ele que me escolheu primeiro. E não eu que escolhi, mas Ele que me escolheu para que eu vá e dê fruto e esse fruto permaneça para a glória dele. Apesar dos dias maus, eu continuo salvo. Como disse Spurgeon, perguntaram a Spurgeon, pastor da igreja metropolitana na Inglaterra, no século XVIII, perguntaram a ele: pastor Spurgeon, como vai a igreja? Ele disse: vai bem, apesar dos pecadores. A igreja vai bem, apesar dos pecadores. Por quê? Porque é Cristo que cuida da sua igreja, é Cristo que cuida de nós. Então é fé, é fé. Mantenhamos a sua alma ancorada para além do véu, na pessoa bendita de Cristo Jesus, que por nós intercede todos os dias. E a intercessão eterna dele, irmãos, é a fonte inesgotável de poder para vencermos as tentações que nos vêm. Correto assim? Então lembre do Sméagol. Lembre do Sméagol. Ele não é muito bonito para lembrar dele, não, mas aquela é a nossa existência aqui na terra. Bem, aí, meus irmãos, eu quero voltar aqui agora, concluir essa parte, para Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo número 1. E o apóstolo Tiago está falando que no momento de tentação, não podemos dizer em momento algum, no versículo de número 13. Primeiro eu vou pegar o número 12, vamos dizer assim: bem-aventurado, feliz o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Versículo 12. Primeiro, a primeira ideia do versículo 12, é que você acha que a salvação é pelas obras. Leia aí, versículo 12. Parece ou não parece que a salvação é pelas obras? Não parece? Não parece? A salvação, mas a salvação é um dom. Quantos acreditam? Desculpa, você quer falar? Diga aí, fala aí. Eu acho que é o contexto, é a questão dos livros, que ele fica lutando contra ele mesmo. Sim. Em momentos. Isso, a cobiça pelo anel é maior. É verdade. Por quê? Porque o anel dá poder, né? E a voz da serpente foi o quê? Sereis iguais a Deus. Não consegue chegar. Cegueira espiritual, né? Depois a gente podia fazer uma análise teológica, viu? Mas é depois.
Robert mostra ele como ele era antes, né? Uhum. Ser humano normal. É. Aí, o anel Matou até o Robert. Aí Ficou aquele monstro. É isso mesmo. E é o que vai acontecer aqui agora, dos próximos versículos. Vamos chegar aqui. Quando você é cativado, escravizado pelo pecado. Tranquilo? Então vamos aqui, versículo 12 é o seguinte, ó. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança, olha a doutrina da perseverança, Com perseverança, com constância, a aprovação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Alguém que nesse versículo aqui não conhece que a salvação é um dom? Salvação é um dom? Irmãos, é um gratuito de o que Deus. você me responde? a salvação é um dom. Quem tem dúvida? Pode levantar a mão, irmão. Ninguém tem dúvida? Humana, Aí sabe o que eu falo com os meus irmãos? Ou com os meus alunos lá na escola? Quando eu pergunto, alguém tem dúvida, todo mundo fica calado, eu falei, todo mundo tem dúvida, vamos pro quadro, resolver essa dúvida. É isso mesmo. Então, olha, irmãos, Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 2. Irmãos, eu quero dedicar uns 10 minutos dessa aula no final para dar notícias do campo missionário. As coisas estão feias por lá. Feias do ponto de vista humano, né? Mas do ponto de vista divino está tudo sob controle. O apóstolo Paulo diz assim, ó, 2:9. No 2:8-9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Olha, vamos ler todos juntos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Peraí, já falou tudo, já? Já respondeu a pergunta? A salvação é pela graça, através da fé, e isso é dom de Deus. Só em falar que é pela graça, já disse. Eu não tenho parte nisso, não. É Deus que está me dando tudo. Não é? Então é um dom. E aqui no versículo de número 12 de Tiago, ele diz que bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Alguém pode confundir esse texto como um texto de salvação pelas obras, mas aqui o texto não está falando de salvação pelas obras, porque já sabemos que a salvação é pela graça e é um dom de Deus. No versículo de número 16 e 17 do mesmo capítulo que estamos estudando de Tiago, o apóstolo Tiago diz assim, ó: não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva é o que, irmãos? Dádiva é o que? É dom. Ó, a palavra dádiva vem do verbo dar. Dar. Ó, dádiva é dom, é aquilo que é doado, é aquilo que é dado. Então o apóstolo Tiago vai dizendo, toda boa dádiva, ou todo bom dom, vem lá do alto. E o que mais? E todo dom perfeito são lá do alto. Lá do alto. Provém de Deus, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança alguma. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias de suas criaturas. Então Ele nos gerou pela sua palavra para sermos o quê? Primícias. As melhores criaturas que Ele tem. Primícia é isso. É o melhor que Deus tem. É o melhor que Deus tem. Mas por que nós somos o melhor que Deus tem? Porque Cristo é a primícia de Deus. E quem está em Cristo é o melhor que Deus tem. Deus fica maravilhado com isso. Deus dá gargalhadas de prazer quando vê essas primícias dele em Cristo Jesus, que Ele gerou pela sua santa palavra, para a sua própria glória. Então, voltando aqui ao capítulo, versículo número 12, o interessante notar aqui é que a vida cristã, e o apóstolo Tiago, quando ele escreve essa carta, ele está falando da prática da vida cristã. Guardem bem isso. Ele está falando de vida prática com Deus. E aqui no versículo de número 12, o que chama a atenção é que o apóstolo fala de perseverança, de provação, e no restante dos versículos fala de tentação, e também ele fala de recompensa. Ele fala de coroa da vida, e eles falam daqueles que são amados por Deus. O que é interessante olhar aqui no versículo de número 12 é que na vida cristã tem que haver perseverança. Mas antes de perseverança existe o quê? Provação. Provação.
nós vamos ser constantemente o quê? Provados. E Deus vai usar, irmãos, ó, quem vai nos provar? Ó, Deus vai usar o mundo, nós já vimos o mundo, o sistema mundano, para nos provar todos os dias. Essa competição do reino da luz com o reino das trevas constantemente. No mercado de emprego, eu chego e disse assim: fazer o seguinte, se tu assinar esse documento aí, eu te libero R$1.000 aqui e a gente passa aquele papel lá na frente na tampa. Até agora, tu quer R$1.000 agora? E tu diz: não, mas eu sei, não quero isso. Eu sou o servo de Cristo Jesus, eu não posso aceitar isso comigo. Eu tenho que glorificar Deus meus santos. O outro chega e diz assim: ó, é o seguinte, ele está fazendo um concurso para derrubar o chefe, e o mais indicado para entrar no lugar dele é tu. Se tu entrar nesse complô aí, a gente compra o esquema para derrubar o chefe de todo lugar. E você diz assim: seja submisso aos vossos senhores, como convém ao Senhor, não é? A palavra de Deus constantemente, essa briga constantemente ali. O outro chega e diz assim: mas é o seguinte, nós estamos reunindo aí uma festinha no final de semana, só que ninguém vai levar a esposa, não. Esse negócio de esposa vai atrapalhar, vai uma pescaria, sabe? E aí tu não leva a esposa, não, porque lá vai tudo bom. E você diz assim: não, rapaz, amai as vossas esposas, né? Como Cristo amou a igreja, não é? É o sistema mundano, irmão, o sistema mundano. O sistema mundano competindo todos os dias conosco. Ou não está assim? Ou as coisas lá fora estão fáceis, irmão? Está fácil para você lá fora? Se tiver fácil para você lá fora, é porque você já se tornou mundano. Se a vida cristã lá fora estiver fácil para você, você já se mundanizou. Você está igual Ló. Foi quando Ló chegou para Abraão e disse assim: Abraão chegou para Ló e disse: Ló, é o seguinte, está havendo muita briga entre os nossos pastores aqui. Os nossos pastores não se. Hoje é 3 horas e 15 minutos. Bora. São que horas aí? 3 horas. Irmãos, a hora já vai acabar, né? Já vai acabar. Sim, veio. 10h55, vou guardar. Aí Abraão chegou para lá e disse: olha o seguinte, nossos pastores estão brigando muito, sabe? Vamos fazer o seguinte, não tem mais briga? Pega o teu rebanho, os teus pastores, tua riqueza, e vem cá. Aí, lógico, assim, dá uma olhada aí na terra que Deus deu para nós. Escolhe a melhor terra, irmão. Pode escolher a melhor terra que você quiser. E pro lado que você for, eu vou pro lado contrário. Para não ter mais briga com nossos pastores. Nós não vamos ser inimigos, não. Só para não ter mais briga entre eles. Nós continuamos amigos aí e tal. Não tem problema. Aí Ló chegou assim, rapaz, e olhou. E quando ele olhou aquelas campinas formosas, planúncias, assim, belíssimas, ele disse: é para lá que eu vou levar meu gado. É para lá que eu vou levar meu gado. Só que Abraão disse: o lado que tu escolheu, eu vou tomar um pouco. Digamos que se ele escolhesse Campinas e pro lado de cá tivesse só Cerrado e Cascada, Abraão não ia seguir pro Cascada. Sabe por quê? Porque Abraão tinha a promessa de Deus na vida dele, ele tinha fé em Deus. Que até se ele pisasse no Cascada, Deus iria fazer o quê? Maná, leite e mel. Então quem tem promessa de Deus, irmão, ele pode estar em lugar que for, Deus vai botar a bênção sobre a vida dele em qualquer lugar. Ele não é guiado pelo que vê, ele é guiado pela promessa de Deus na vida dele. E ele tem fé nessas promessas que Deus fez. E Deus já havia chamado o filho de Abraão: filho, te farei uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te abençoarem, e te farei tão numeroso como as estrelas dos céus e como a areia da praia. Abraão disse: essa é a promessa. Eu tenho promessa com Deus. Ele fez essa promessa com Deus. E eu estou firmado nessa promessa com Deus. Então ele não tinha, irmão, sabe? Quando você tem promessa de Deus, quando você tem a fé nas promessas de Deus, você não fica com mesquinhez, não. Isso aqui eu não vou dar porque é a melhor coisa que eu tenho. É o melhor celular que eu tenho. Esse é um dos piores da outra. Mas para mim é o melhor, viu, irmão? Não dá trabalho não, bichinho. Aí ele: não, isso aqui eu não posso dar, essa melhor roupa não posso dar porque eu comprei lá na França quando eu tive de viagem. Então para dar para esse irmão, ele cobriu frio. Sabe, essa roupa foi caríssima para dar para esse irmão. Quem tem a promessa de Deus diz assim: Deus me deu, vou abençoar outro com essa bênção, e Deus vai até me dar mais. Isso me der também, estou contente em Deus, estou feliz em Deus. Mas esse irmão que está com frio, veste com essa roupa aqui e vai embora. Aí o outro chega e diz assim:
que aquela blusa francesa, irmão, que custa R$1.000 para a blusa daquele irmão. Não daí, irmãos. Foi Deus que me deu, eu só estou administrando, não é? Eu só administrando, desprendimento, não é? E Abraão era desprendido, porque estava firmado na promessa de Deus. Aí Ló não, guiado pelo que vê, né? Guiado pela blusa da França, guiado pelas coisas boas deste mundo que perecem, né? Olha a história de Ló, guiado pelo que vê. Aí foi montando as tendinhas dele lá naquelas planícies, né? E diz o texto sagrado que ele foi parar dentro de Sodoma e Gomorra. E dentro de Sodoma e Gomorra, ele ainda conseguiu manter um pouco ali da verdade, né? Mas as filhas dele já estavam namorando com sodomitas e gorromitas. Não é? Já tinha gêmeos da terra, perversos, espiritualmente pagãos, homens terríveis. Sodoma e Gomorra foi o que, irmãos? Poupada por Deus? Não. Destruída com fogo e fogo, né? Mas agora estava lá dentro. Estava lá dentro. Então tem gente que está nesse mundo achando que está vivendo o evangelho, que está na igreja. Eu sou crente, todo mundo está lá na igreja mais transformada. Quando ele estava aqui, os irmãos transformados são bons só. Eu estou lá firme e forte, né? E aí no outro dia, durante a semana, ele está o quê? Vivendo uma vida sob água fresca, porque o mundo não lhe perturba mais. Está como Ló, já dentro de Sodoma e Gomorra. E a sua família misturada já com o mundo, e a sua vida também está misturada com o mundo e sendo mundanizada por Sodoma e Gomorra. A tal ponto que quando Deus foi retirar Ló e sua família de lá, quase que no dia. Não é verdade? Quase que no dia. Porque eles queriam ficar por lá. E Deus mandou os anjos que arrancaram Ló e sua família, as suas filhas, e levou Ló e suas filhas, e a sua esposa olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal, simbolizando que ela amava muito e o coração dela já estava enraizado na pecaminosidade, na depravação do Sodoma e Gomorra. Então veja, Sodoma e Gomorra foi destruído e as promessas de Deus para Abraão foram cumpridas, irmãos. Mas aquilo que Ló achou que era gramas verdes transformou-se em quê? Em fumaça. Fumaça. Agora veja, guardemos isso, né? Agora veja. Então, aqui no versículo número 12, nós temos provação e perseverança. Aí eu falei que essa história toda de Abraão e Ló foi para mostrar que o mundo vai nos tentar constantemente. E que nós não podemos deixar de sermos mundanizados por ele. E também tem o diabo, que vai usar o mundo e vai usar as concupiscências da carne para nos tentar. E tem também a nossa própria concupiscência. Então as provações virão por esses três caminhos aqui. Mas a palavra de Deus ordena que devamos perseverar. Em meio a essas tentações do diabo, do mundo e da nossa própria concupiscência, temos que perseverar. Mas só perseveramos porque Cristo é o perseverante de Deus e perseverou por nós e nos faz perseverar por sua graça. É isso que temos que ter em mente. Eu não vou entrar nessa questão aqui da coroa da vida e nem dessa questão, porque a gente vai ter que trabalhar outros textos aqui. Mas eu quero dizer aos irmãos que essa coroa da vida é a maior recompensa que todo cristão pode receber, que é a própria salvação em Cristo Jesus. Eu não vejo maior recompensa, irmãos, do que a salvação em Cristo Jesus. Mas recompensa pelo quê? Porque eu lutei? Não, irmãos. Porque Cristo lutou por mim. Eu só segui os passos de Cristo. Eu vou ganhar recompensas por causa de Cristo. Somente por causa de Cristo. Ele venceu por mim. A coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido. Muito bom. A qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Amém. Agora, no versículo número 13, irmãos, eu quero mostrar aos irmãos aqui. Alguém, ele disse, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Então Deus, irmão, não vai nos tentar, de forma alguma. Não é propósito de Deus. Propósito de Deus é o quê? Pai nosso, lembra da oração? Mas livra-nos do mal. Amém. O propósito de Deus é nos livrar da tentação. Não é o que nós temos? Agora o interessante é que o apóstolo Tiago vai dizer de onde é que vem a fonte de todas as nossas tentações. De onde é que vem a fonte de todas as nossas tentações?
De onde é que vem? Tem um menino chorando, né? Então, irmãos, vamos aqui voltar. O apóstolo Tiago leva-nos para o foco da questão. De onde vem a fonte de todas as nossas tentações? De onde vem? Do mundo? Do diabo? A fonte de nossas tentações. De onde vem, segundo o texto? Presta atenção, presta atenção. Vamos ver se é do diabo e se é do mundo. A fonte. Digamos, irmãos, que Deus nos curasse da nossa concupiscência. E Ele vai nos curar, certo? Ele nos cura da nossa concupiscência. Ou seja, nós não teremos mais do que quedas para o pecado. Nós não teremos mais seduções para o pecado. Então, se isso acontecer, o mundo vem nos tentar com as vãs glórias dele, com os vãos sucessos que ele tem, com os vãos prazeres que ele tem. Se você não tiver queda do pecado, você vai ceder? Aquilo não tem interesse, irmão. Aquilo não vai ter interesse para você. Se o diabo chegar para te tentar e você for curado dessa concupiscência, ele vai conseguir te tentar? Não vai, você já está curado da sua concupiscência, das suas inclinações para o pecado. O diabo não vai ter como te vencer. Então, o apóstolo Tiago, no versículo número 13, diz assim: ninguém foi tentado, versículo número 14. Ele diz assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria concupiscência ou cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, irmãos, nós carregamos em nós mesmos a fonte de nossas próprias tentações. Por isso que agora eu quero ir com os irmãos em Mateus 26, 41. Olha aqui, ó. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito aqui é com M minúsculo, não é Espírito Santo não. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A natureza pecaminosa, essa palavra aqui, ó, sax, a natureza pecaminosa, ela é totalmente vulnerável ao pecado. Então, por sermos totalmente vulneráveis ao pecado, o mundo chega com as suas tentações, e se nós não estivermos debaixo da graça de Deus, debaixo da mão onipotente de Deus, e não estivermos, irmãos, atentos quando ela chegar, aí é onde Cristo manda os discípulos vigiar. A palavra vigiar aqui é a palavra atribuída ao sentinela, que eles recebiam a ordem de ficar a noite toda cuidando dos muros da cidade. Ele ficava em cima de uma torre, em cima do muro da cidade, de uma torre, e ele ficava a noite toda, ó, com os olhos abertos, olhando para todos os lados. Porque se viesse uma tropa inimiga, ele utilizava uma espécie de corneta, de trombeta, e tocava, anunciando que vinha o quê? Inimigos à vista, e iam tomar a cidade. E aí acionava todos os homens da cidade, todo o exército da cidade, acionava o rei para fortificar as fortalezas, para fazer frente contra o inimigo que vinha. O próprio Jesus Cristo usa essa palavra aqui de uso militar. Essa palavra aqui é um vocábulo militar e significa estar sempre vigilante, como um sentinela, como um soldado no seu posto de vigia. Ele não pode toscanejar, ele tem que estar atento constantemente. O soldado que dorme na hora, o inimigo vem e toma a sua própria vida, o seu próprio armamento, o seu próprio quartel. O inimigo vence. E Cristo está dizendo: vigie. Vigiai, é um imperativo, é uma ordem de Cristo para nós. É nesse momento, irmãos, que entra a aplicação prática da perseverança. Deus é quem me faz perseverar, mas Deus também está dizendo que eu tenho responsabilidade nessa caminhada cristã. Aqui entra a minha responsabilidade. Porque alguém pode dizer: não, eu persevero mesmo e eu vou entrar no céu, Cristo vai me colocar lá. Mas você tem vigiado e você tem orado. Vigiar e orar. E outra coisa, irmãos, não adianta só vigiar. Não adianta só vigiar. O ato de vigiar, agora vamos aplicar essa palavra vigiar para nós. Como é que a gente vai vigiar na vida cristã? Aí os pentecostais analisaram, né, irmãos? Esse dizer vigiar, vigia varão, vigia varão, olha a língua, vigia, né? E fala isso direto para nós: vigia varão, vigia varão. Eles não estão errados, mas banalizaram dele.
Vou analisar agora. A questão de vigiar aqui, irmãos, é aquela regra básica. Você conhece os seus pontos fracos? Os seus pontos mais vulneráveis ao pecado? Conhece? Então mantenha os olhos abertos todos os dias sobre eles. Quando nós vamos vigiar uma cidade, quando o exército vai vigiar uma cidade, ele procura os pontos mais vulneráveis para fortalecer aqueles pontos mais vulneráveis com mais soldados, com mais armamento. Assim deve ser o cristão. Aí é onde entra a meditação, irmão. A meditação diária da minha vida. Confrontado pela palavra de Deus e olhar qual área da minha vida o Evangelho ainda não fez trabalho ainda significativo. Em que área da minha vida eu ainda vejo uma fraca presença do Evangelho lá? Qual é a área da minha vida? Irmãos, a área da minha vida que eu ainda vejo que o Evangelho ainda não chegou lá, o Senhor está lá assim com a presença muito fraca ainda, é a língua. É a língua, não é? Muito fofoca de todo mundo. Tá puro. Eu não posso ver coisa errada, porque eu já ligo logo para as minhas companheiras de oração. Não é? Né? Já viram essa história? Já viram, né? Vou ligar porque tem um irmão precisando de oração. E aí ligo, né? O irmão, filho, irmão, daquele jeito. Quem é o irmão, irmão? Quem é o irmão? Fulano de tal. É até obreiro lá na igreja. Irmão, o pecado dele é feio. Irmão, mas vamos orar, viu? Irmão, vamos orar pelo quê? Ele estava assim, assim, assim. Eu peguei uma garrafa de cerveja. E era escola, geladinho. E tinha uns amigos dele lá de farra, do passado, que estavam lá com ele também. Mas vamos continuar orando, irmãos. Continuar orando. E descreve o pecado do irmão todinho. Vai orar que é bom ninguém orar. Então, é a língua. É a língua, irmão, é a língua. Então, nós temos que meditar no Evangelho e pedir a graça de Deus para que a minha língua seja redimida pelo Evangelho. Se eu ver o meu irmão assim, eu vou orar mesmo por ele. Não quero descrever qual o pecado dele, não. O pecado dele não precisa de descrição para saber o tanto que ele faz mal a ele, à igreja e a mim. O pecado não precisa de descrição para saber o tanto que ele é maléfico. E quando isso acontece, irmãos, de fato, quando nós deixamos de falar mal do outro e passamos a orar mais pelo outro, é porque Deus está convertendo as nossas vidas. Quando nós paramos de amaldiçoar a vida, sabe? Murmurar a vida. Nada presta. Meu pai do camarada está empregado, tem família, está bem, tranquilo. Não tem conforto, né? Não tem o exuberante, né? Como dizia a mãe Teresa, né, para nós, não tem o supérfluo. Porque tem gente que gosta de viver com supérfluo. Ele só acha que a vida está boa com supérfluo, sabe? Ele pode ter um micro-ondas, mas ele quer um micro-ondas da Brastemp, ativo, sabe? Ele pode ter uma geladeira, mas ele quer ter uma geladeira 573 litros, sabe? Ixi, não entregado. Mas veja, então veja, irmãos. Há coisas na vida que são supérfluas e as pessoas gostam de viver e acham que estão vivendo bem só por causa do supérfluo. Né? E não existe o contentamento. E aí o apóstolo Paulo diz o quê? Contentar-vos com o que tens. Então quando a pessoa não se contenta com o que Deus manda, mas quer viver de supérfluo, ela vive murmurando. Esse emprego não está bom, porque eu queria estar ganhando R$5.000. E também ela tem serviço demais, e aquele chefe direto e atrapalhando. E não está bom também assim, porque o meu esposo está pegando muito no meu pé, e essa vida não está boa, e eu quero que Jesus venha logo, eu quero morrer logo, partir para a eternidade, porque lá vai estar bom. Já viu esse tipo de pessoa? Já viu esse tipo de pessoa? A língua precisa ser convertida pelo Evangelho, a vida dele precisa ser alcançada pelo Evangelho nessas áreas. Então, irmãos, esse ato de vigiar é eu entender e me conscientizar das áreas mais vulneráveis da minha vida que o Evangelho ainda não chegou lá com força, sabe? O Evangelho ainda não está lá, está lá com aquela guarnição pronta ali, todos os dias. E em vigilância tem que entrar o quê, irmãos? Ao conectivo. Tem que entrar o quê? Oração. Por quê? Porque sem a ajuda dos céus, irmãos, eu não consigo vencer pecado nenhum. Por isso que eu tenho que olhar para esses pecados na minha vida, essas tentações na minha vida,
e me ajoelhar em oração e humildade e dizer: meu Deus, converte a minha língua. Me dá uma língua para bendizer, para orar pelo próximo, para falar do teu evangelho. Me dá graça, Senhor, nessa caminhada, porque a minha língua ainda não se converteu, não. Às vezes são os olhos a cobiçar o que é dos outros, né? Não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, e a Bíblia ainda vai na noite, e não cobice nem o jumento. Ai, vou cobiçar o jumento, quem quiser cobiçar o jumento. Muito velho aqui, o Ceará até morrendo na estrada aí, e a Bíblia é tão séria, tão profunda, não cobice nem o jumento. Então, quem sabe você fica cobiçando. E as pessoas que vivem de cobiçar, irmãos, a vida dos outros nunca são felizes. Já viram aquela história que a grama do vizinho? A grama do vizinho sempre é mais verde e a esposa dele sempre é mais bonita. Já ouviram isso? Já ouviram esse ditado? Ninguém que ouviu, né? Ditado muito humano esse ditado. Mas não é não, esse ditado só traduz o mandamento de Deus: não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, os escravos do teu próximo naquela época, né? Os trabalhadores do teu próximo, nem cobiçarás o jumento do teu próximo, não cobiçarás nada do teu próximo. Aí as pessoas que vivem cativadas pelo pecado da cobiça, elas vivem sempre dizendo assim: poxa, o vizinho foi muito radicado, eu estou com fiesta velho, 2002, pega uns pedacinhos e da porta. O vizinho agora está com um Megane, .8, 4 portas, ar-condicionado, completinho. O meu Fiesta parece que subiu os vidros, no dia de chuva embaça tudo no vidro, ele fica com a paninha assim, botando lá de dentro, e abre os vidros tomando chuva, vento para poder secar os vidros. Ou então uma pessoa diz assim: poxa, mas aquele meu amigo estudar, passou no concurso público, está lá no MPU ganhando 7 mil reais, não faz nada. E eu estudando aqui, rapaz, que não faço nenhum, rapaz. Não chuto nem na trave. É cobiça, não é, irmão? Isso não é cobiça. É cobiça. Então você fica admirado com alguém que tem um conhecimento vasto em diversas áreas. Você fica: eu queria ser um doutor igual. Eu queria ser um doutor igual a Eva Bavig, dominar aquele conhecimento todo. Não sabendo ele que quanto mais conhecimento, mais dores vêm. Mais privações vêm, vícios também, né? Não, só conhecimento é vício. Também. Tudo pode viciar nessa vida. Tudo. Nossa natureza pecaminosa é terrível. Mas é um vício bom. Olha aí. O vício nunca foi bom. Eu já vi casos de esposas reclamarem dos maridos porque eles viciaram demais em leitura e estudo e abandonaram o estudo. Não foi bom. O estudo é bom, né? Então veja, irmão, estão entendendo isso? Eu estou assim sendo bem prático, irmãos, que não dá para correr com teoria aqui. Ou seja, se você olhou para essa área da vida e viu que o seu problema é cobiça, outra coisa, o pecado da cobiça, ele vem sempre de mão dadas com a comparação. Uma comparação. A pessoa vive se comparar. Irmãos, a pessoa nunca, eu falo pessoa, comigo, eu, todo mundo, a galera toda. A pessoa, ela nunca se contenta com ele. Assim, dizendo assim: puxa, que bom, né? Trabalho, gosto do que faço, sabe? Me realizo nisso. Você nunca vai ver essa pessoa dizer isso. Nunca vai ver. Porque ela sempre está vivendo a vida do outro, em função do outro. Poxa, fulano faz aquilo, ninguém faz isso. Fulano tem aquele cabelo assim, queria ter também o cabelo daquele jeito. Poxa, os olhos daquele galão de Hollywood são azuis, da cor do mar. Eu também vou ver se é um problema além de botar a lente e ficar azul também. Então é uma pessoa que nunca tem contentamento em si, sempre vive se comparando com o outro, e consequência disso tudo, nunca é grato a Deus pelo que é e pelo que tem. Aí o salmista Davi, no Salmo 139, ele disse assim: eu vou fazer questão de novo. Salmo 139, vou pegar para o versículo. Aqui é uma pessoa, irmãos, que nunca vai, que não vive de cobiça, e que vive contente com Deus pelo que ela é. Pelo que ela é, não é pelo que ela tem, não, é pelo que ela é. Aqui no versículo de número. Vou pegar o versículo de número. Aqui, ó.
versículo número 14. 139, versículo número 14. Olha o que o salmista começa a dizer: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Sabe o que quer dizer esse versículo? Ele está dizendo: muito obrigado, Senhor, porque o Senhor me fez da forma como o Senhor quis, e o Senhor se agrada em mim da forma como eu sou, como tu criaste. Graças te dou, Senhor, porque foi um modo maravilhosamente assombroso a maneira que o Senhor me criou. Eu sou feliz, Senhor, por quem eu sou. Ele falou o que? Alguma coisa? Não, Senhor, graças te dou, porque de um modo maravilhoso tu me deste carro bom, tu me deste mansão, tu me deste esposa linda, filhos sadios, tu me deste conta gorda no banco, conta na Suíça. Estou maravilhado, Senhor, eu te agradeço por tudo isso. É isso que ele está falando? É isso que ele está dizendo assim: eu te agradeço porque sou, porque de um modo maravilhosamente assombroso tu me criaste e tu te deleitas em mim. É como você ouvir todos os dias o que Deus disse para Cristo: eis aí o meu filho amado, em quem tenho muito prazer. Tenho muito prazer. Está entendendo, irmãos? Ele não falou de ter, não. Ele falou de ser. Ele já era contente só pelo fato de ter sido criado por Deus. E já estava maravilhado aqui pela forma como ele foi criado. Aí eu ouvi um pregador dizendo que: e se esse salmista aqui fosse aleijado? E se ele fosse cego? E estava ditando esse salmo para alguém escrever para ele. E chegando nessa parte, ele cego lá. E estava, estou supondo, tá? Cego citando para o escriba: Senhor, graças te dou, porque de um modo maravilhosamente assombroso tu me formaste. O escriba para e olha para ele: mas tu cego? Entende, irmãos? Se ele fosse aleijado, mas tu aleijado. Continua escrevendo. Dá até uma pausa na pena quando o cara diz isso. Mas sabe o que é isso, irmão? É a alma cheia da graça do Evangelho. É grato a Deus pelo que é, não pelo que tem. É grato a Deus só por vir a este mundo. Eu estava vendo um filme, não cheguei a terminar. Eu terminei, mas eu vi a terceira vez. Filme muito bom, O Misterioso Caso de Benjamin Button. Já assistiram? Eu li até o conto dele. Muito bom. E aí, tem uma passagem lá que o Benjamin Button, né, bonito daquele jeito que ele é, aí ele faz uma pergunta para a mãe dele, assim, parafraseando, ele diz assim: mãe, quanto tempo eu tenho de vida, né? Aí a mãe dele diz assim: não pergunte isso, já seja grato a Deus, porque você já viveu mais do que merece. Rapaz, tá aí, o segredo da vida. Entendeu as palavras da mãe dele? Irmãos, só pelo fato de existir já temos que entrar nesse mundo, ó, agradecido a Deus. Porque isso é amor demais, irmão. Deus nos criar e colocar nessa existência. Que poderíamos nem ter vindo, mas por amor e por graça, e para a glória de Deus, Ele nos colocou aqui. Isso já é motivo de graças a Deus. Graças a Deus. A criança só viveu 6 meses, graças a Deus. Já foi suficiente. Deus assim o fez. Deus teve prazer em criá-la. Mas viveu 100, graças a Deus também. Viveu muito, sofreu muito, mas viveu muito também. Deus permitiu que a pessoa vivesse 100 anos, 120, 130, né? E aí, terminei o pecado da cobiça, né? Lembrei, meus filhos, vive comparando-se com os outros, nunca é contente com o que tem e nunca é contente com o que é. Oh, vida amarga! Oh, vida amarga! A palavra dela todo dia é, como é que aquele desenho falava? Ó céu. Ó céus, ó vida! É desse tipo. Ó azar! Está entendendo? Então, esse vigiar aqui, irmãos, voltando, e eu só vou concluir a aula, é olharmos para essas áreas da vida. Que não dá para passar batido aqui na aula e passar superando com teoria,
E nós não entendemos aqui esse exame que temos que ter constantemente. Mas é todo dia, irmão, sabe por quê? Sabe por que vigiar e orar tem que ser todo dia? Porque o pecado não entra de excesso, não. Irmãos, o pecado não para nem para dormir. O bicho está lá. É terrível. E o diabo também. Nunca vi o diabo que avisa de férias. E o mundo muito menos. O mundo não dá rede para nós. Não pede entrega lá. Não tira nem 5 dias de abono, ele não tem férias, não tem licença prêmio, não tem feriado, não tem domingo para ele, não tem dia do Senhor, não respeita nada disso. Então, irmãos, É o melhor dia. são melhores dias. Vigilância constante, irmãos. Vigilância constante. Agora, como é que essa vigilância dá certo? Só eu olhar e dizer, eu pego demais com a boca, eu xingo demais, sabe? Xingo demais para vejo no burro. Crê no xingo, né? Aí, irmãos, você tem que olhar para tudo isso, mas como é que essa vigilância dá certo? Quando ela é feita debaixo da luz da palavra de Deus. Quando a vigilância é feita debaixo da luz da palavra de Deus, aí de fato eu conheço na minha vida o que é pecado. E coisas na minha vida que eu digo que é pecado, mas que não é pecado. Então eu vou dar nome de pecado. O que é pecado, é pecado. Mas aquilo que não é pecado também, eu não vou dar nome de pecado. Quando eu olho a minha vida, passo a vigiar a minha vida cristã pela luz da palavra de Deus, o Espírito Santo usa essa palavra e me convence dos meus pecados. Me convence dos meus maus pecados. E faço igual o salmista Davi: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar. E quando eu vigio a minha vida debaixo da luz da palavra de Deus, eu tenho sempre esta palavra diante dos meus caminhos. Lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aí, só para concluir a aula agora, irmãos, o salmista estava falando de algo que acontecia na época, constantemente. Era assim, ó. Lembra da candeia? Candeia, a lamparina, segurada assim. Quando as pessoas iam viajar muito tempo, ou elas levavam tochas, e aí levavam uma tocha assim. Você não leva uma tocha aqui perto do rosto. Você está no meio do mato escuro, como é que você leva a lanterna? Como é que você põe a lanterna? Não é assim a lanterna? Vai ver se tem copo, ver se tem pedra, ver se tem abismo, ver se tem buraco, e vai indo embora, vai avançando. Na época era da mesma forma, a tocha acesa e a tocha sempre distante, porque quem pode queimar o seu rosto, queimar o seu cabelo, bagunçar a sua chapinha na época, e para você ver o perigo mais adiante. E como é que você carrega a candeia? Também da mesma forma, não é? Vocês notaram algo comum entre esses 3 exemplos? Sempre à nossa frente. Então, irmãos, a palavra de Deus tem o poder de nos avisar. A palavra de Deus tem o poder de nos avisar o que à nossa frente nos espera para nos tentar e fazer cair em tentação. Então tenha sempre a palavra de Deus à sua frente. Tenhamos sempre a palavra de Deus à nossa frente. Como é que é isso? Todos os dias eu tiro o texto para meditar nas Escrituras. E daquele texto, olhe o que aquele texto está apontando para o seu coração de algum pecado que precisa ser tratado em você. Aí quando você fizer isso, quando nós fizermos isso, meditando todos os dias na palavra de Deus, ela sempre à minha frente, me iluminando, iluminando os meus pés, o meu caminho, e sempre decidindo a minha vida pelo que a palavra de Deus diz, não pelo que eu acho que é bom, aí sim, irmãos, eu vou ser conduzido para uma vida de oração. Aí eu vou orar constantemente, dizendo: livra-me do mal. Amém. Livra-me do mal. Amém. Entendeu? Então, irmãos, não tinha como nós avançarmos para outro ponto quando falamos desse inimigo interno. Nós temos que estar sempre atentos. Somos vulneráveis ao pecado. A palavra de Deus tem que estar constantemente em nossas mentes, em nossos corações, em nossas mãos, em nossas leituras, em nossas bocas, porque ela é quem vai nos avisar sobre o pecado e nos dá condições suficientes para vencermos o pecado. Dependemos constantemente de Deus para vencer o pecado na nossa vida, da obra de Cristo, do sacrifício de Cristo, da pessoa de Cristo, do sangue de Cristo Jesus. Mas sabedores de que todas as tentações que nos chegam todos os dias, Cristo já venceu por nós. E em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Somos mais do que vencedores. Esse é o nosso consolo na caminhada cristã.
Que Deus em Cristo abençoe os irmãos. Enquanto o pastor não entra, eu só quero falar rapidamente, irmãos. Rapidamente. Eu deveria ter tomado um tempo no início, mas eu quero falar rapidamente aos irmãos aqui. Recebemos algumas cartas do campo missionário. Uma delas é da irmã Graciela Timóteo. Não vou ler a carta. A irmã Graciela Timóteo mandou uma carta essa semana, algumas. Ela estava na tribo Cabixi, fazendo a gravação do idioma indígena para traduzir a palavra de Deus. E o que acontece? Quando ela volta para Porto Velho, o rio Madeira encheu, tomou as casas, e quando ela chegou, os equipamentos dela de gravação, computador, bens assim que o bem do missionário é Cristo e a palavra de Deus, né? Mas dentro eu falo assim, as coisas dos pessoais estavam todos em cima de mesas, assim, apenduradas na casa, que os ímpios na terra entraram na casa e suspenderam para não molhar, enquanto ela chegava. Quando ela chegou, irmãos, aquela inundação toda, e aí eles tiveram que retirar as coisas de dentro da casa. Ela mandou a foto da base dela. Eu vou expedir para os irmãos esses e-mails, e depois eu tenho algo a falar com os irmãos também sobre missões, mas com mais tempo. E aí, irmãos, mandou esse e-mail e ela está pedindo duas coisas: oração e ajuda financeira. Se você puder orar, ore, mas se você puder orar e contribuir com dinheiro também é bom, tá? E ela está pedindo porque ela se gastou R$1.000 para reformar umas coisas lá que a inundação tomou. A água ainda não baixou totalmente. Eles ainda estão em um local improvisado. Agora, vou contar o pior da história. Umas irmãs que estavam na base da Jocum, só irmãs que estavam na base da Jocum, algumas moças fazendo treinamento para ir para o campo missionário dos índios, tiveram a base da Jocum assaltada. Homens entraram lá com facões nas mãos e impressionaram as irmãs, e aí as irmãs tiveram que entregar câmeras, dinheiro, roupas, tudo que elas tinham lá de valor, tiveram que dar para eles para não sofrerem danos. Graças a Deus, Deus poupou a vida das nossas irmãs lá. Então orem por elas também, porque todo assalto desse deixa traumas psicológicos, deixa certas condições, etc. Então orem por essas irmãs. E orem pela irmã Graciela Timóteo. E se você puder contribuir com ela, eu vou mandar para todos os e-mails a conta. Irmãos, continue orando também pelo pastor Martinazo. Recebemos mais notícias a respeito dele. Ele continua com o câncer estourando em todo o corpo, tumores estourando em todo o corpo. E ele tem a proposta de passar por quimioterapia. Mas já disseram para ele que a quimioterapia é só para dar mais alguns dias de vida para ele, porque a quimioterapia não vai curar, o câncer está só avançando. E ele diz que a maior preocupação dele é quando ele sabe que vai morrer. E ele diz que a maior preocupação dele é com quem ficará, a esposa e os filhos. Então, irmãos, orem pelo pastor Martinazo, lá em Moçambique, e pelos demais irmãos também, pastor Gesser Rios. Eu vou disparar os pedidos de oração dos meus irmãos. Orem pelos irmãos, lá em Monsenhor Tabosa, tá? Orem pelos irmãos lá em Monsenhor Tabosa, no Ceará. A reforma da igreja, lá, da nova igreja, lá, da nova congregação, está terminando. A igreja que também tem apoiado lá, tanto em oração como financeiramente. E em breve Deus vai nos dar graça de irmos lá conhecer esses irmãos e fundar de vez essa congregação lá. Os irmãos lá são o irmão Ricardo, o irmão Rafael, que está no Rio de Janeiro, teve que conseguir dinheiro, e o Cleito, e os irmãos já conhecem. Orem por esses irmãos e pela igreja lá em Monsenhor Tabosa. Que Deus em Cristo abençoe os irmãos e vou mandar para os irmãos, para os e-mails dos irmãos, esses pedidos de oração, tá? Então que Deus abençoe.